É sempre um prazer estar aqui levando informação para dentro da casa de vocês e podendo ajudar com o mínimo de informação que seja a melhorar a saúde do seu bebê. Aqui você sabe que vai aprender sempre tudo aquilo que tira o sono do seu bebê. Eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como Encantador de Bebês, e estou aqui mais uma vez produzindo uma live para vocês, um conteúdo de qualidade que a gente vai falar um pouquinho para poder te ajudar aí na sua casa. Seu bebê está sofrendo com algumas alterações, refluxo, está te preocupando em relação à cabecinha? Então acompanhe essa live por completo que eu vou te explicar tudo certinho hoje sobre a plagiocefalia, que é uma assimetria, é um tipo de assimetria craniana, e a relação com o refluxo. Então você vai entender um pouquinho sobre isso, vai poder ajudar o seu bebê e muitas vezes prevenir que ele acabe acontecendo isso com ele aí a partir dessas informações de hoje. Então vamos começar, fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas, eu estou sempre à disposição de vocês aqui. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a plagiocefalia. Então o que é a plagiocefalia? O nome é meio estranho, o nome às vezes preocupa um pouco, mas não passa da nomenclatura realmente que a gente dá para o tipo de assimetria craniana. Então, existem alguns tipos de assimetria cranianas, alguns tipos de deformidades no crânio, e a plagiocefalia é uma delas. Então, a plagiocefalia é aquele tipo de assimetria craniana que acontece geralmente na lateral da cabeça do bebê. Então, quando você olha para o bebê e você começa a perceber que tem uma diferençazinha ali no crânio dele, isso pode ser um sinal de que ele tem uma assimetria craniana. E essa assimetria ela pode ser do tipo plagiocefalia. Então, como eu falei, existem vários tipos, a gente tem uma forma de diagnosticar isso e, às vezes, pelo olhar clínico, a gente já consegue descobrir o que o bebê está apresentando. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês de uma plagiocefalia. Então, dá para vocês observarem bem aqui que o crânio do bebê não é completamente redondinho. Às vezes, você olhando de perto, você olhando de forma rápida, você acredita que seja, mas não é. Dá para perceber que esse lado esquerdo do crânio do bebê, tá? Então, o lado esquerdo, onde está a mão ali, o apoio da mão, ele é um pouco mais achatado do que o outro lado. Então, é como se ele tivesse uma diferença ali nessa conformidade do crânio dele. Então é um lado do crânio que está mais baixinho, que está mais reto, e o outro lado ele já é um pouquinho mais pontudinho, mais pro arredondado. O bebê também tem algumas influências quando ele acaba sofrendo a plagiocefalia, que contrariamente à região onde ele está tendo achatamento, então, por exemplo, se ele tem um achatamento do lado esquerdo, como está ali na foto representado pela mão, a parte da frente da cabecinha dele também vai ter uma tendência a ter uma deformidade. Por quê? Porque ele está sofrendo um apoio e uma pressão muito grande nessas regiões. Então, a região onde ele sofre apoio atrás vai refletir na frente. E aí o crânio dele vai crescer do outro lado, para onde tem espaço. Deixa eu tirar a imagem aqui. Aqui a gente tem uma demonstração de como que funciona internamente ali no crânio do bebê. Às vezes você escuta a gente falar sobre plagiocefalia, assimetria do crânio e não consegue imaginar como é por dentro porque você nunca teve acesso a uma informação dessa ou uma imagem dessa. Então dá para perceber, tá tudo dividido por cores, são os tipos de ossos, são os ossos que tem no crânio do bebê. Então, o crânio do bebê ele é todo dividido, ele não é uma estrutura única. Por quê? Porque, naturalmente, durante o parto, ele precisa que o crânio dele seja comprimido para ele ter espaço de passagem ali pela pelve da mãe. Então, todas as estruturas ainda são um pouco separadas e ele tem o que a gente chama das fontanelas, que são as moleiras, mais conhecido como as moleiras. Então, geralmente na região mais anterior, na posterior, tem as fontanelas ali que são mais importantes. Então, pode perceber que esse crânio da imagem, ele não é um crânio redondinho, tá? Então, a gente tem aqui a imagem A, a imagem B embaixo, C, D, E e F. Então, cada imagem dessa demonstra um posicionamento que está o bebê. Todas são do mesmo bebê e cada imagem está mostrando ali como está a estrutura interna do crânio dele quando ele está sofrendo uma plagiocefalia. Pode olhar aqui na imagem F, que ela é mais parecida com a imagem que eu coloquei anteriormente, que o bebê está numa posição que você está olhando ele de cima. Então dá para perceber que nesse caso aqui, esse bebê ele tem uma plagiocefalia do lado direito. Dá para ver aqui que esses ossinhos verdes dele, o lado direito está um pouco mais achatado. Não sei se vocês conseguem perceber isso na imagem F, na última imagem aqui embaixo.
Então, essa é uma imagem bem clássica aqui, mostrando como que se comportam os ossos dentro da cabeça do bebê quando ele tem um achatamento craniano. Na imagem B, a gente consegue perceber a diferença na parte da frente. Então, é uma imagem da região mais anterior ali do crânio do bebê, onde mostra os ossos frontais. Esse osso vermelho ali é o osso frontal do bebê. E mostra a diferença que ele está sofrendo também em relação ao achatamento que ele está tendo lá atrás. Na imagem A também é uma imagem de frente, na imagem C e na imagem D é uma imagem lateral. Então, a gente pode observar que está tudo meio fora de conformidade ali. E na imagem E, ele também apresenta uma diferença ali em relação um osso ao outro. Então, esse osso ali que está em verdinho, que são os ossos parietais que a gente fala, eles têm uma diferença ali no posicionamento que ele precisaria estar. Então, quando o bebê sofre de uma plagiocefalia, ele sofre de um achatamento craniano, não é só a estética que a gente tem que se preocupar. Tudo internamente está sofrendo ali. A gente tem que observar muito bem isso, porque isso pode levar a sintomas gravíssimos. E é isso que eu vou explicar para vocês ao longo dessa live de hoje, mostrando a relação da plagiocefalia com o refluxo. Então, o achatamento craniano é um fator que a gente precisa estar sempre atento e estar sempre observando, porque isso pode prejudicar muito todo o desenvolvimento do bebê. Então, quais são as possíveis causas de uma plagiocefalia? Por que pode acontecer um achatamento no crânio do bebê? Existem causas que a gente consegue demonstrar e consegue explicar de uma forma um pouco mais fácil. O bebê, quando ele está dentro do útero, a maioria das vezes, numa gestação única, né, não numa gestação gemelar, ele pode sofrer algumas compressões ali dentro do crânio por conta, às vezes, de uma falta de espaço, por conta do posicionamento que ele adotou durante a gestação. Então, o bebê pode estar pélvico, ele pode estar sentado durante a gestação, ele pode estar transversal, ele pode estar cefálico, na posição de encaixe ali, mas ao mesmo tempo com algumas compressões no crânio dele. Então, é muito importante a gente entender e aprender um pouco sobre essa relação, porque os problemas relacionados à plagiocefalia já podem estar acontecendo durante a gestação, dentro do útero já. Aí pode acontecer também de uma alteração relacionada à assimetria craniana do bebê durante o parto. Então, se o bebê nasceu de parto cesárea ou se ele nasceu de parto normal, independente, o bebê pode sofrer as compressões do mesmo jeito no crânio, tá? Às vezes o bebê, os pais estão querendo um parto normal, o médico também está tentando um parto normal e não consegue evoluir. E aí ele fica muito tempo em trabalho de parto, muito tempo tentando expulsivo, e isso vai gerando mais compressão no crânio do bebê. E aí acaba precisando fazer uma cesárea. Então esse bebê que nasceu de cesárea também tem as chances de sofrer compressão, assim como um bebê que nasceu de parto normal. Então isso vale para as duas situações. Também tem um outro motivo. Às vezes o bebê precisa de um auxílio na hora de nascer. Então, o uso do fórceps, aquele famoso gancho que os médicos precisam utilizar na hora do nascimento, que muitas vezes é essencial para o bebê ter vida, para eles conseguirem aí um sucesso no parto, mas que pode prejudicar, pode levar a algumas alterações no crânio do bebê justamente por conta dessas compressões. Então, pode ser usado o fórceps tanto num parto normal quanto num parto cesárea também. Muitas vezes, pelo posicionamento que o bebê está, os médicos às vezes acabam precisando utilizar do fórceps durante uma cesárea. E aí, quando o fórceps faz a pressão do gancho na região cervical do bebê e prende a cabecinha dele, isso pode favorecer uma série de alterações que podem, com o tempo, fazer com que o bebê tenha um achatamento do crânio. Porque pode alterar as tensões da região muscular do pescocinho dele, pode gerar compressões na região dos ossos do crânio e isso favorecer a um posicionamento vicioso que ele pode adotar. Então, no caso das plagiocefalias não sinostósicas que a gente fala, porque existe um tipo de plagiocefalia relacionado a alterações já congênitas da criança. Então, pode ser que o crânio da criança seja já com uma alteração, como a gente fala, quando as suturas elas são grudadas, as divisões do crânio são grudadas, aí já é um outro caso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as plagiocefalias não sinostósicas, que são quando não tem uma doença pré-adquirida ali. Geralmente é por conta de alterações de tensão ou posicionais. Então, todo bebê que passa pelo processo do parto, seja o parto normal, cesárea,
que precisou utilizar de fórceps, tem uma tendência maior a sofrer ali com uma plagiocefalia. Os bebês que apresentam bossa, a bossa é como se fosse um inchaço que acontece na região da cabeça do bebê, muitas vezes por conta de compressão também, tentativa de expulsivo ali do parto normal. Isso pode gerar um edema, que é um acúmulo de líquidos ali na região da cabecinha do bebê. Isso leva a uma tendência maior a ele ter também um achatamento craniano, porque ele vai ter que se adaptar para dormir. Então ele tem uma alteração da estrutura anatômica da cabeça dele, porque ele está com inchaço no tecido subcutâneo, abaixo do tecido da pele dele ali da cabeça, e isso vai fazer com que ele se adapte para conseguir dormir. Essa bossa, ela tem uma tendência a ser absorvida, o corpo absorve, diminui, mas durante esse período da absorção, durante esse período de redução dessa bossa, ele pode começar a adotar um posicionamento diferente para dormir. E aí isso, com o tempo, passa a ser um posicionamento vicioso e pode levar a uma plagiocefalia. Então, para vocês observarem que existem várias causas da plagiocefalia, não é só um único motivo. Então, desde a gestação, o bebê já pode estar sofrendo com alterações que podem favorecer ele a ter uma plagiocefalia. E aí a gente fica muito de olho em relação às questões de funcionalidade mesmo, porque eu sempre costumo falar, a gente tem no nosso crânio 12 pares de nervos cranianos. Então são 12 nervos, ao total 24, porque são pares, então 24 nervos que saem do nosso crânio para comandar o funcionamento de estruturas do nosso corpo, seja do funcionamento dos olhos, do nariz, da boca, de estruturas de órgãos, por exemplo. Então tem nervos que saem da base do crânio que comandam o funcionamento do estômago, de parte do intestino, dos músculos do pescoço, dos músculos da deglutição, da sensibilidade em relação à deglutição, a sensibilidade que a gente tem na boca. Então, várias estruturas do nosso corpo são comandadas pelos nervos que saem do nosso crânio. E aí a gente pensa que pode acontecer do bebê ter um crânio assimétrico, do bebê ter um crânio achatadinho, e isso não prejudicar aí, o desenvolvimento do bebê. Mas a gente está muito errado quando a gente pensa isso. Por quê? Quando o bebê tem um tipo de assimetria craniana, ele tem uma tendência a ter muitas alterações por conta desses nervos. Então, o bebê que tem uma plagiocefalia, ele pode apresentar um refluxo, ele pode apresentar uma dificuldade na deglutição, então aquele bebê que engasga muito para mamar. Isso pode se perdurar, se não for tratado, durante toda a infância da criança também. Então, eu já tive casos de crianças que chegaram para mim com mais ou menos 4 anos, que tiveram plagiocefalia, não foi tratada, tinha muita deformidade no crânio e toda a face, e era uma criança que tinha dificuldade para mastigação e para deglutição. Então eu pedia para a criança comer na minha frente enquanto eu estava olhando, e você via que a criança sofria para conseguir engolir. Então isso está muito relacionado a esses processos da inervação, essas má funções da inervação que existem ali no crânio. Então não é só uma questão estética, a gente tem que se preocupar quando vê um bebê que tem uma assimetria craniana, que tem um achatamentozinho, a gente tem que ficar atento, tem que se preocupar em relação aos sintomas que essa criança pode estar apresentando e ao que ela pode vir a apresentar. Então, não é só a questão estética. Então, esse é um crânio do bebê com plagiocefalia, tá? Vocês podem observar que onde está o apoio da mão, existe uma diferença na conformidade da cabecinha. Então, ela não está completamente redondinha por toda a imagem. Vocês percebem que onde está o apoio da mão, a cabeça é um pouquinho mais achatada. E aí, do outro lado, onde ela está com o apoio ali próximo a um colchão, ou um travesseiro, pelo que parece, ela já é uma cabeça mais arredondadinha. Então, é um sinal de que aquele lado onde está o apoio da mão ali é onde o bebê tem um achatamento e é onde provavelmente ele está fazendo mais pressão. Então, geralmente é o lado onde o bebê acaba dormindo mais e acaba sofrendo maior pressão na cabeça naquele lado. Então, essa região é uma região que a gente precisa dar atenção. E aí é uma questão da gente conseguir observar, ver os detalhes em relação a tudo isso, para a gente poder ajudar essa criança o quanto antes.
Porque quanto antes a gente começa um tratamento para a plagiocefalia, uma correção de uma deformidade, mais rápido a gente consegue a resposta dessa mudança. E mais rápido o bebê consegue voltar ao funcionamento natural do corpo. Se o bebê chega para um tratamento de plagiocefalia com mais de um ano, por exemplo, a chance de conseguir uma resposta rápida é muito menor. Então, o bebê já vai ter algumas formações mais importantes do crânio nesse período de um ano, e aí fica mais difícil da gente conseguir resultado. Então, o quanto antes a gente consegue começar um tratamento, consegue observar essas mudanças na cabecinha da criança, melhor é para o bebê, tá? E qual que é a relação principal de uma plagiocefalia com o refluxo? Por que eu quis trazer esse tema para vocês? Muitas vezes o seu bebê está sofrendo em casa com refluxo, com alguns sintomas, com irritabilidade, com soluço, com volta de leite. Às vezes não tem volta de leite, mas você percebe que ele tem uma dificuldade para engolir, que ele fica o tempo todo engasgadinho, que ele fica roncando, fazendo ronquinho pelo nariz, fazendo barulhinho na garganta. Isso tudo é sinal de que ele pode estar sofrendo com refluxo. E a plagiocefalia, ela é uma das causadoras do refluxo. Então, ela está muito associada aí a processos de refluxo. Por que isso acontece? Porque, como eu falei para vocês, quando o bebê tem plagiocefalia, ele vai ter um achatamento de um dos lados do crânio. Um desses lados vai ter um favorecimento maior para ele deitar. Então, vai ser o lado onde o bebê acaba apoiando mais quando ele está dormindo, quando ele está deitado. E aí, essa pressão que o bebê sofre do colchão ali em relação à cabeça dele, vai fazendo com que cada vez achate mais aquela estrutura, se a gente não trata a tempo. Quando isso acontece, o bebê começa a ter um lado de vício de posição para dormir, ele começa a criar tensões musculares, é natural que isso aconteça, porque a musculatura dele não está sendo estimulada a se alongar, o pescocinho não está sendo estimulado a movimentar. Então, essa região onde ele está tendo o apoio maior da cabeça tem uma tendência a criar tensões musculares na região cervical. Então, na região do pescocinho do bebê, ele vai ter restrição de movimento. A grande maioria dos casos do bebê que tem torcicolo associado a uma plagiocefalia, o bebê tem dificuldade de fazer a rotação contrária para o lado que ele não tem o achatamento. Então, quando isso acontece, o bebê pode ter comprometimento da inervação que vai comandar o estômago. Então, como eu falei para vocês, a gente tem aqui na base do crânio nervos que saem dessa região para comandar o funcionamento do estômago, que chama nervo vago, da musculatura do pescoço, que chama nervo acessório, e da questão da deglutição, da musculatura da deglutição, da parte sensitiva da deglutição e da boca do bebê, que chama nervo glossofaríngeo. Então, são 3 nervos que a gente tem, importantes dessa região, que podem estar sofrendo uma sobrecarga por conta desse achatamento. Então, o lado que o bebê achatou, criou uma tensão muscular, isso vai influenciar ele a começar a apresentar sintomas de refluxo. Então, muitas vezes, as mães perguntam, mas como que acontece que você descobre a causa do problema? Como que você entende a causa? A causa é justamente isso, a gente pensar na anatomia do corpo do bebê e pensar o que da função anatômica que está funcionando errado. Tá? Então, qual a estrutura dessa parte anatômica que está funcionando errado? E aí a gente começa a entender como está todo esse funcionamento. Então a gente para e pensa, se na região onde está saindo o nervo, que é a região principal de comando, está tendo um problema, esse nervo vai ter todo um trânsito até chegar lá no órgão que ele precisa, que no caso seria o estômago, e desde a saída desse nervo ele já está sendo comprimido, desde onde ele sai ele já está sofrendo uma sobrecarga. Então, durante todo o trajeto por onde ele está passando, ele pode sofrer uma sobrecarga também. E aí, como o nervo não está funcionando bem, como ele não está tendo uma resposta adequada, o bebê começa a apresentar sintomas. Então, ele começa a apresentar volta de leite, ele começa a apresentar o soluço, ele começa a ter irritabilidade enquanto ele está mamando, ele começa a fazer caretinha depois de mamar porque parece que tem algo voltando na garganta dele que pode estar gerando uma queimação. Esse bebê pode ter engasgos, ele pode jogar o leite pelo nariz, pode jogar o leite pela boca. Então são vários sinais que o bebê começa a apresentar quando essa inervação não está funcionando bem.
E aí, por isso que a gente consegue descobrir a causa do problema, porque a gente entende qual é o funcionamento da anatomia do corpo do bebê, da fisiologia, que são as funções do corpo do bebê, e a partir disso a gente consegue melhorar essa condição. Então, o bebê que sofre com uma plagiocefalia, ele sofre com um achatamento craniano, ele tem uma tendência muito grande a ter uma torcicolo e a ter refluxo. E aí, a gente melhorando essas condições, a gente consegue dar mais qualidade de vida para esse bebê. Tem um caso que eu costumo sempre explicar sobre ele, que é um caso até recente no consultório, de uma criança de 1 ano e 1 mês que chegou para mim com sinais de refluxo e com um achatamento craniano. Não era um achatamento tão exacerbado assim, tão exagerado, mas ele tinha um achatamento craniano associado a um torcicolo e ele tinha sinais de refluxo. Só que esse refluxo dele foi tratado com medicamento desde sempre. Desde que ele nasceu, praticamente ele já tinha refluxo e então, desde então ele vem tomando medicamento. E aí os pais chegaram para mim porque ele estava com dificuldade para comer, ele estava com dificuldade para dormir, e aí ele começou a ficar mais irritadinho e tudo mais. E aí a gente foi avaliar e viu que essas tensões na região cervical dele nunca foram tratadas. Ele só estava tratando do sintoma, tomando medicamento e mascarando aquele sintoma de refluxo que ele estava apresentando. Tanto que ele passou desde o nascimento quase até 1 ano e pouquinho, tomando medicamento, e por 3 dias o medicamento acabou. E aí ele começou a apresentar refluxo de novo. E aí a gente pensa, será que realmente esse refluxo dele estava sendo tratado? Estava sendo curado? Ou estava sendo mascarado? Eu tive até uma pergunta hoje, nas caixinhas de pergunta aí que eu liberei no meu story, de uma mãe perguntando se tinha como curar o refluxo. Tem como curar o refluxo, mas a gente precisa entender o que está causando o refluxo para a gente poder curar. E ela perguntou se existe um medicamento que cure o refluxo. E, ao meu ver, não existe um medicamento que cure o refluxo. Ele pode amenizar os sintomas, ele pode amenizar o sofrimento da criança, mas ele não está curando, porque ele não está resolvendo o problema por completo. Ele está mascarando, ele está dando uma certa camada de proteção para o estômago, ele está ajudando a melhorar a digestão, mas ele não está resolvendo a causa principal. E aí, esse bebê, essa criança que chegou para mim com 1 ano e 1 mês, ele estava com essas alterações do crânio e agora a gente vai ter um processo mais dificultoso para conseguir modificar esses padrões e conseguir reduzir esse achatamento do crânio dele e principalmente para a gente conseguir reverter a função natural do estômago dele, que está há tanto tempo acostumado com medicamento fazendo o trabalho de proteção ali. Então, uma criança que chegou de forma tardia, a gente vai ter um processo de recuperação com ele, vamos ver como que ele vai responder, mas se ele tivesse sido submetido a tratamento, ao entendimento do que estava acontecendo com o corpo dele desde os primeiros meses de vida, provavelmente ele não estaria apresentando o que ele está apresentando hoje. Então, quanto antes a gente começa um tratamento com uma criança ou com um bebê, mais rápido ele tem melhora desses sintomas, desses sinais, e essa plagiocefalia, que é esse achatamento, ele tem uma tendência a reduzir de forma muito mais fácil e mais rápida. Ó, a Jaque perguntou aqui para mim. Bebês com plagiocefalia e refluxo, qual a melhor posição da cabeça para dormir? Sempre volta leite, dormir mais inclinado? Jaque, o que acontece? A plagiocefalia ela pode acontecer do lado direito ou do lado esquerdo. Vai depender da anatomia de cada bebê. Então a gente precisa entender qual o lado da plagiocefalia, qual o lado do achatamento do crânio dele, para a gente poder fazer um programa de reposicionamento. Esse reposicionamento é muito importante. É praticamente uma base do que a gente precisa para fazer com que aquele crânio se desenvolva de uma forma mais harmônica, fique mais arredondadinho. Então, tem técnicas que a gente vai fazer para reduzir as tensões que o bebê tem na região cervical e na região craniana. E aí a gente vai associar a reposicionamento. Mas depende muito do lado. Então, não tem um lado específico, porque cada bebê pode ter a plagiocefalia de um lado. Mas é muito importante essa mudança de posicionamento, sim, com certeza. E existe uma posição ideal para o bebê dormir. Só vai depender desse processo de avaliação. Eu não posso, por exemplo, falar para você, olha, o bebê tem que dormir sempre do lado direito, ou o bebê tem que dormir sempre do lado esquerdo, porque isso vai ser diferente para cada criança. Eu tenho pacientes que chegam com plagiocefalia do lado direito,
tem bebês que chegam com plagiocefalia do lado esquerdo. Então a gente precisa avaliar, precisa entender, observar os sinais para a gente poder fazer esse reposicionamento. Mas a grande maioria dos casos, a forma de dormir influencia bastante nessa melhora aí. O posicionamento mais lateralizado um pouquinho ajuda muito. E aí, assim, quais são as possíveis causas do refluxo? Então, eu falei para vocês as possíveis causas da plagiocefalia e agora eu vou falar as possíveis causas do refluxo. Então, o refluxo ele pode vir associado, ele pode ser causado por um torcicolo, quando a musculatura do pescoço é mais tensionada, quando existe uma tensão muito grande no pescoço do bebê e ele não consegue fazer movimentação livre. O bebê ele pode começar a apresentar essas tensões por conta de posicionamento dentro do útero, por conta de alguma alteração durante o parto ou por vício de posição. Se você, por exemplo, tem o hábito de deixar o bebê sempre viradinho para você ficar vendo ele à noite, e você não muda esse posicionamento, isso pode começar a favorecer um torcicolo para ele. Então a musculatura ela acaba viciando naquela posição em que ela fica mais tempo. Aí quando você vai girar a cabeça do bebê para o outro lado, ele não consegue completar o movimento. Às vezes ele fica irritado, às vezes você percebe que o bebê faz o movimento quase como uma catraca, porque você vai tentando virar e ele vai virando devagarinho, ele não vai deixando virar de uma vez só. Então é sinal de que tem uma restrição. Então o torcicolo é uma das causas do refluxo por conta das compressões da inervação. Então os nervos da região da base do crânio podem ser comprimidos durante um torcicolo e favorecer a presença do refluxo. Outra coisa é o chicote cervical. Então o bebê pode sofrer o que a gente chama de chicote cervical e isso é um assunto que eu sempre abordo com os pais. A forma de pegar, existe uma forma correta de você carregar o bebê para você evitar que o bebê tenha um chicote cervical. E o que seria o chicote cervical? É quando o bebê, de certa forma, você carrega ele de uma forma desprevenida e ele solta a cabecinha para trás. Até os 3 meses, o bebê não tem controle do pescoço ainda, é natural do corpo dele, da anatomia e da fisiologia dele. Então, é natural que ele não consiga controlar o pescocinho reto. Se você pega ele de qualquer forma, ele tem uma tendência a jogar o pescoço para trás. E nessa de jogar o pescoço para trás, ele pode favorecer a sofrer esse chicote cervical. E esse chicote cervical é como se ele tivesse sido uma chicoteada mesmo na região do pescoço dele e na região da cabeça. Se ele sofre esse chicoteamento, ele pode ter uma alteração desses nervos da base aqui. Então, os mesmos nervos que saem daqui da base para comandar o estômago podem sofrer uma compressão, uma alteração por conta desse chicoteamento. Então, também o chicote cervical é uma das causas do refluxo. Aí, os erros do manuseio que podem levar a esse chicote cervical, como eu falei para vocês. Então, a forma errada de você pegar, de você manusear a criança, também pode favorecer o bebê a ter refluxo. Muitas vezes o bebê está melhorando de condições de refluxo, está se livrando ali do refluxo e ele pode sofrer um chicote cervical. Aí pode acabar voltando os sintomas de novo. Então, a gente precisa estar sempre atento ao manuseio, a como você carrega a criança. E as plagiocefalias, como eu estou falando para vocês, a relação da plagiocefalia, que é o achatamento craniano, com a presença do refluxo, por conta da própria questão funcional dessa inervação. Então, se o bebê tem um achatamento de um lado da cabeça, ele tem a tendência que aquela estrutura por onde está passando os nervos ali estejam achatadas e possam estar sofrendo com isso, e a partir disso o bebê pode começar a apresentar o refluxo. A Bianca perguntou aqui para mim, o bebê pode nascer com torcicolo? Então, pode, Bianca, o bebê pode nascer com torcicolo, ele pode adquirir depois do nascimento, mas ele pode nascer, que é o que a gente chama do torcicolo congênito daí, que é quando dentro do útero o bebê já sofreu alterações na região do pescocinho, ele já sofreu compressões e aí ele se desenvolveu a partir disso. Muitas vezes ele já foi desenvolvendo e foi crescendo a partir desse pouco espaço ou dessa tensão muscular que ele foi sendo criada pelo posicionamento que ele adotou. E aí isso pode gerar esses problemas para o bebê também. Então pode ser que o bebê tenha torcicolo, que daí a gente chama de congênito, quando ele já nasce. Os bebês gemelares também precisam de muita atenção. Então,
Quanto menos espaço o bebê tem dentro do útero, maior é a tendência dele sofrer com achatamento craniano, com tensões no corpinho, tensões musculares. E o bebê gemelar, os gêmeos, eles têm menos espaço ainda, porque eles estão dividindo o útero ali com o irmão. Então, a tendência é que eles sofram também com alterações cranianas. E os bebês gemelares, eles precisam de mais atenção logo no começo já, após o nascimento, né? Nos primeiros dias de vida. Porque às vezes eles demoram para mostrar e para a gente conseguir perceber que eles têm alguma alteração, mas a grande maioria acaba tendo. E geralmente o G2, que é o segundo bebê dos gêmeos, é o que sofre mais, porque ele foi o que teve menos espaço ali de desenvolvimento. Então a gente precisa ficar muito atento aos bebês gemelares, porque eles têm uma tendência grande a apresentar alterações de assimetria do crânio e também de começar a apresentar sintomas. Então os bebês gemelares a gente precisa dar bastante auxílio para eles. Eu estou atendendo gêmeos agora e justamente por conta de alterações cranianas, de assimetrias cranianas. E muitas vezes a assimetria, para quem não é da área, para quem não trabalha com isso, no caso as mães, os pais, é difícil às vezes de você começar a observar que o bebê tem uma assimetria craniana. Muitas vezes o bebê já nasce meio cabeludo, às vezes você não observa porque você não tem conhecimento sobre aquilo, mas quando o bebê começa a desenvolver um pouco mais e aquele achatamento começa a ficar mais agressivo, começa a ficar maior, aí você começa a perceber. E aí, muitas vezes, acontece do tratamento começar de uma forma tardia. Então, você demorar para perceber que o bebê tem um achatamento craniano. Então, ao primeiro sinal de você observar que o bebê tem alguma deformidade, que o crânio é diferente, que ele não é redondinho, procura ajuda, porque o quanto antes a gente fizer uma forma de prevenção, mesmo que não tenha ainda, mas ele tem uma tendência a ter um torcicolo ou alguma alteração assim, quanto antes a gente cuidar, melhor é e a gente já previne muita coisa. E quais são os riscos aí se o bebê corre, que o bebê corre se ele não tratar, se a gente não tratar essa plagiocefalia dele? Ele pode começar a apresentar o refluxo, como a gente está falando aqui na live, ele pode ter alterações como cólicas também, ele pode ter alterações na deglutição, então aquele bebê que engasga, se afoga com frequência, às vezes faz apneia, que é dificuldade para respirar, depois aí enquanto está mamando muitas vezes. Então, são sinais importantes que a gente precisa ficar atento. Então, são problemas que podem estar associados a uma plagiocefalia, relacionando ao processo de refluxo, ao processo de deglutição, para o bebê conseguir engolir. E aí existem outros fatores, que existem aí alguns estudos, algumas questões que a gente observa que uma plagiocefalia, um achatamento do crânio pode atrasar numa fala, pode atrasar num desenvolvimento, pode atrasar um desenvolvimento motor. Então a gente observa que os bebês que têm torcicolo ou plagiocefalia, eles têm uma dificuldade maior para engatinhar, eles engatinham de forma assimétrica, eles podem apresentar uma dificuldade ou um tempo maior para começar a andar. Então, são várias fases de desenvolvimento, vários processos do desenvolvimento do bebê que podem ser atrasados por conta de um achatamento craniano que a grande maioria das pessoas acredita que é só estético e não é. Tá? E aí, como que a gente faz para evitar um achatamento craniano? Qual que é o melhor remédio? Qual que é a melhor prevenção? É a gente ficar atento, é a gente começar a observar e a gente fazer mudanças de posicionamento. Esses reposicionamentos são muito importantes. Então, o bebê que ele nasce e ele não tem uma alteração craniana já e que ele não tem um torcicolo, a gente já precisa fazer reposicionamento com esse bebê. A gente precisa estimular esse bebê para que ele consiga fazer a rotação dos dois lados da cabeça. A gente precisa dar mobilidade para esse bebê, a gente precisa dar movimento. Então, uma das melhores formas da gente prevenir uma plagiocefalia é a gente mudar de posição desse bebê. Então, não deixar o bebê fazendo apoio da cabeça só num lugar para dormir, por exemplo. Então, aquele lugar que ele está apoiando por muito tempo vai ter uma tendência a sofrer maior pressão e achatar. Então, uma das formas da gente prevenir isso é a mudança de posicionamento. E aí, se o bebê já nasce com uma predisposição a ter um achatamento, ou se você percebe de forma tardia, aí a gente precisa fazer um reposicionamento. Aí uma mudança de posicionamento de forma que a gente vai tratar essa plagiocefalia dele, vai tratar esse torcicolo que provavelmente está associado,
e aí depois a gente vai oscilando essas posições para que o bebê vá evitando de apresentar um achatamento novamente durante todo o seu desenvolvimento. E quando a gente pensa no torcicolo, a gente pensa nesses sintomas que o bebê vai apresentar, que pode ser o refluxo, a cólica, a dificuldade da deglutição, e a gente pensa que uma forma de tratar vai fazer com que a gente reduza aí a chance do bebê ter sintomas. Então, se você começa a observar que colocou o bebê deitado, ele já tem uma preferência em inclinar a cabecinha para um lado, já fica de olho. Já presta atenção porque seu bebê pode estar apresentando sinais e ele pode começar a ter aí alguns sintomas. Então, o refluxo pode começar a aparecer. Então, se colocou o bebê deitado, você já começa a observar. Ele inclina o corpinho inteiro para um lado, ele inclina a cabecinha para um lado, ele roda a cabeça para apoiar. Muitas vezes você coloca ele para dormir de barriga para cima e ele já deita a cabecinha para um lado. A grande maioria dos casos tem uma tendência maior a ser um torcicolo para o lado direito, porque os bebês, pelo posicionamento dentro do útero, eles adotam mais esse posicionamento de rotação à direita, mas não é regra, tá? Tem bebê que chega no consultório com torcicolo do lado esquerdo. E aí a gente precisa reajustar essas tensões do corpinho do bebê, reposicionar, melhorar essas condições de como ele está dormindo, para a gente poder favorecer aí uma melhora desses sintomas que ele pode estar apresentando, ou até mesmo prevenir esses sintomas se ele ainda não começou a apresentar. Porque o bebê ali de 15 dias, por exemplo, ele vai ter uma tendência a inclinar o pescocinho para um lado, se ele tiver um torcicolo, mas é um bebê fácil da gente conseguir reposicionar, da gente conseguir mudar a posição. Então, quanto antes a gente começa a tratar, mais fácil o bebê começa a responder. E aí vem a melhora dos sintomas de refluxo, melhora das cólicas, melhora o sono do bebê, porque reduz as tensões do corpo dele. Então, uma prevenção de torcicolo ou um tratamento de torcicolo, quando você observa ele já no começo, já previne aí muito estresse e muitos problemas aí que esse bebê pode sofrer durante o desenvolvimento. E a gente tem que ficar atento, pessoal, porque a plagiocefalia é uma situação de risco para o bebê. Então, o bebê que tem a plagiocefalia associado a um torcicolo é aquele bebê que vai ter uma tendência muito grande a sofrer engasgos. Se o bebê tem uma tendência a sofrer engasgos, ele pode sofrer uma apneia, que é uma dificuldade respiratória, uma parada para ele respirar ali, enquanto ele está mamando. Ele pode tossir enquanto está mamando, ele pode fazer com que esse leite entre de uma forma errada, às vezes ele vai aspirar esse leite pelo nariz. Então, são situações que a gente precisa observar que pode estar colocando em risco a saúde do bebê e principalmente a vida dele. Se o bebê tem sinais de refluxo, se o bebê apresenta refluxo, ele pode sofrer o que a gente chama da broncoaspiração. Eu estou sempre falando isso para vocês. Essa broncoaspiração é quando o leite volta, muitas vezes você não vai perceber, pode acontecer durante a madrugada, pode ser num refluxo oculto, e o bebê vai inspirar aquele leite que acabou de voltar. E aí esse leite indo para a região dos pulmões pode gerar um problemão. Então, a gente prevenindo mesmo e melhorando as condições de funcionamento do corpo do bebê, a gente já evita aí essas situações de risco que o bebê pode estar passando, porque ele pode estar se submetendo. E todo bebê pode adquirir uma plagiocefalia. Então, a gente observa que a plagiocefalia ela é uma alteração de causa muitas vezes posicional. E se você permanece com o seu bebê naquela posição por uma frequência de tempo muito grande, ele pode adquirir uma plagiocefalia. Pode ser que o seu bebê tenha nascido com o crânio mais redondinho possível, aquele crânio de bolinha, bonitinho, tudo dentro da normalidade, que o seu bebê não tenha sintoma nenhum. Se você não faz programa de reposicionamento, se você não melhora as condições de tensão do seu bebê, da cabecinha e do pescoço dele, ele tem uma tendência a apresentar uma plagiocefalia. Tanto que muitos dos bebês que aparecem com plagiocefalia no consultório não tinham sintomas nos primeiros dias de vida. Eles começaram a adquirir sintomas com o passar do tempo, foram tratando com medicamento até que foi observada uma plagiocefalia, que foi observada uma deformidade desse crânio. Então a gente fica muito atento a essas alterações, a essas tensões e a qualquer assimetria que você perceba. A grande maioria dos casos de bebês que apareceram com plagiocefalia no consultório
acho que eu já falei isso para vocês uma vez, foram por percepções das mães. As mães ficam muito atentas, observam que a cabeça não está muito na conformidade, não tem um formato muito adequado, não é um formato muito bonitinho, muito redondinho, e aí elas começam a ficar preocupadas. Aí elas comentam com alguém, as pessoas às vezes falam, não, você está ficando doida, não tem nada na cabeça, é só estético, e ainda assim elas insistem. E elas sempre estão certas. Todas as mães que chegaram no consultório falaram, olha, eu observei que a cabecinha tá assim, 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 e aí a gente vai fazer os testes e realmente tá. Alguns casos num grau mais elevado, outros casos num grau mais leve, que às vezes não precisa de um reposicionamento por tanto tempo, mas que da mesma forma precisa melhorar as condições ali. E aí, o que acontece quando é tratado de forma tardia, ou quando espera-se muito para ir atrás de um tratamento, ou para melhorar, para fazer esses reposicionamentos? Existe o risco do bebê precisar usar o capacete. Então, dependendo da idade desse bebê e dependendo de como tá essas medidas cranianas, que a gente faz as medidas através de mensurações que a gente faz no consultório, existe um aparelho que a gente usa que chama craniômetro, que a gente faz a medida do crânio do bebê, calcula como que tá essa medida dele, existe uma tabela que a gente segue para a gente ver se está dentro da normalidade, se pela idade dele ele vai precisar, qual tipo de tratamento que ele vai precisar. E dependendo da intensidade dessa plagiocefalia, desse achatamento, o bebê precisa fazer uso de capacete para remodelar. Então, não sei se vocês já viram esses capacetes, mas é um capacete que o bebezinho fica, durante todo o tempo, ele não tira aquele capacete e ele fica constante ali até que o crânio dele consiga remodelar. Esse capacete, ele vai funcionar como um remodelador mesmo, e ele tem uma estrutura dura em volta, que vai fazer com que o bebê, quando ele estiver deitado, ele não faça apoio nas estruturas cranianas. Ele vai fazer o apoio no capacete. Dentro do capacete ele vai ter mais espaço de desenvolvimento para o crânio, e aí o crânio vai ficar mais arredondadinho. Existem casos que o bebê precisa ser encaminhado para isso. E assim, é um tratamento custoso. O tratamento tardio ali, ele é um tratamento muito difícil, é um processo mais lento de melhora, existe uma recuperação boa, assim, desses bebês que têm o uso do capacete, mas é um processo mais demorado e custa muito caro. O que a gente tem de informação é que, em média, existem capacetes aí hoje em dia que custam na base de 14 mil, e aí precisam ser trocados de acordo com o que o bebê vai crescendo também, então é um tratamento muito caro. E se tem como a gente prevenir ou melhorar uma simetria craniana, fazendo reposicionamento, num período em que o bebê está mais novinho, que ele está aí nos primeiros dias, que você começa a observar uma alteração, a gente vai em cima disso para a gente tratar. Não deixa chegar lá no nível onde o bebê precisa usar um capacete, porque muitas vezes o valor desse capacete, o estresse que causa no bebê, porque é uma estrutura que vai deixar a cabeça dele quente, o bebê vai ter que dormir com aquilo ali. Então, todo esse processo é muito desgastante, tanto para a família, porque muitas vezes esses tratamentos com capacete são feitos em grandes centros. Então, se você mora no interior, você vai ter que se deslocar até lá para conseguir fazer. E aí é um tratamento realmente que vai gerar muito estresse. Então, o quanto antes a gente consegue ajudar um bebê que está apresentando sinais de assimetria craniana, melhor é para ele, melhor é para a família também. E essa questão do tratar cedo é uma das questões mais fundamentais e mais importantes. Então, como que você vai observar? Aí vai uma dica para você começar a observar se o seu bebê está com algum sinal de assimetria do crânio. Quando você colocar ele deitado, de barriguinha para cima, você vai olhar a cabecinha dele e você vai ver se tem alguma região da cabecinha que não está tão redondinha como você esperava, que não está de uma forma tão simétrica, tão harmônica ali. Eu vou colocar mais uma vez a imagem aqui para você conseguir ver. Então, quando você colocar ele deitado dessa forma como está na imagem, você vai observar se a cabecinha está toda redondinha ou se tem uma região um pouquinho mais pontudinha e uma outra um pouquinho mais achatada, como está nesse caso. O lado esquerdo mais achatado, o lado direito mais arredondado. Então, a gente vai observando se tem a possibilidade do bebê estar apresentando isso.
Outro fator que pode mostrar que o bebê tem uma plagiocefalia é o posicionamento das orelhas. Se o bebê está deitadinho, você vai observar se o lado onde ele está com achatamento ali, se a orelha está simétrica uma em relação à outra. Às vezes uma orelha está um pouco mais deslocada para frente. Por quê? Se ele está tendo um achatamento do crânio, toda aquela estrutura está sendo empurrada para frente e a orelhinha também pode acompanhar. Então também é um sinal. Se você está olhando o bebê de frente, você pode observar diferenças na testinha, na sobrancelha, no olho. O bebê começa a mostrar estruturas um pouquinho mais deformadas, às vezes um achatamento na região da testa, na cabecinha ali próximo ao cabelo. Então são sinais que a gente vai observando para ver se esse bebê tem a possibilidade de ter aí uma assimetria craniana ou não. E ninguém melhor do que as mães que estão acompanhando o bebê todos os dias para observarem e verem realmente se esse bebê está com alguma alteração desse tipo, tá bom? Então, pessoal, a plagiocefalia ela pode estar muito relacionada ao refluxo, como eu falei para vocês. A gente tem que ficar atento, porque são sinais aí de que tem alteração com o bebê, alterações que podem ser graves, que podem levar a problemas bem importantes aí. Espero que essas informações tenham esclarecido as dúvidas de vocês, tenham ajudado vocês.